Você já ouviu falar em mapeamento genético? Em epigenética? Imagine usar essas técnicas para tratamento de rejuvenescimento facial, modelação corporal. Olha só as possibilidades. Para nos ajudar a entender sobre esse assunto, eu convidei a cientista Adriele Fernandes. Oi, Adriele, chega aqui, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Cris, tudo ótimo, e você? Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vinda, vamos sentar um pouquinho e conversar. Sim. Que bicho é esse? É o futuro. É o futuro da medicina, é o futuro para a parte toda da estética, né? Porque atualmente a estética, ela além de ser uma estética avançada, é uma estética integrativa. Então a gente vê o ser humano como um todo. E a gente não pode deixar de lado o nosso DNA, que é onde estão as nossas informações genéticas mesmo. Aquilo que a gente herdou do nosso pai, herdou da nossa mãe, que veio dos nossos antepassados, né? Então a gente vai estudar isso e ver como que a gente vai tratar, a gente vai trazer uma abordagem terapêutica ao nosso favor. Ah, tá. Isso quer dizer, tá me cheirando a menos cirurgia, a menos faca? E com certeza, menos mesmo. A intenção é realmente deixar o bisturi cirúrgico de lado e trabalhar com todas essas alternativas terapêuticas, alternativas diagnósticas ao nosso favor, né? Por exemplo, doutora, tem como a gente aumentar o tanto de colágeno que a gente precisa? Porque ele vai diminuindo com a idade. Sim. Geneticamente, tem como aumentar isso e a gente continuar mais saudável, mais bela, mais firme? Com certeza. E aí que tá o pulo do gato. Por quê? A gente sempre acha que a genética vai definir o nosso futuro, vai definir o nosso destino. Por exemplo, os meus pais a minha mãe, por exemplo, ela teve câncer de pulmão. Então quer dizer que eu vou ter câncer de pulmão? Olha só, eu posso ter nascido com a predisposição genética a ter câncer de pulmão. Mas eu sabendo que eu tenho essa predisposição, eu vou mudar todos os meus hábitos, toda a minha vida, para que a epigenética, que é a mistura de genética com os fatores ambientais, para que eu não desenvolva. Então, a sua pergunta, o colágeno. Então, a gente vai estudar como que está a predisposição de produção de colágeno no corpo. A partir desses dados, a gente vai entrar com a intervenção mesmo para administrar mais colágeno, mais indutores e bioestimuladores de colágeno, para poder suprir esse déficit. Tá. E como é que eu descubro quais são essas minhas predisposições? Aonde que eu vou envelhecer mais? Aonde que vai segurar minha onda? Legal, adorei essa pergunta. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste genético. Então, hoje eu trouxe aqui, tem uma empresa, né, que é a Genera, sem fazer propaganda, mas é a minha empresa parceira, ela é de São Paulo. Então, o que eu faço no consultório? Os meus pacientes vêm, aí é o que a gente vai fazer nós duas aqui hoje, a gente vai coletar o material, e isso a gente manda para São Paulo, demora 30 dias. Nesses 30 dias, eles mandam o resultado. Então, nesse resultado, por exemplo, vai falar, você tem predisposição a níveis baixos de vitamina C. Aí a gente vai intervir com a vitamina C, o sérum de manhã e a oral também. E assim são várias coisas. Então, vamos fazer? Vamos sim. Fazer. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Calçar as luvas. Por quê? O DNA, ele é muito instável, né? Ele pode ser degradado, né? Então, a gente tem que estar sempre tudo estéril, tudo muito limpinho, para não haver contaminação também. Então, a gente olha, primeira coisa, o suave, que é esse cotonetezinho, ele veio lacrado? Ele tá certinho? Tá lacrado. Então, a gente vem, abre, certo? E aqui, ó, tem um cotonetezinho. Então, a gente vai coletar isso. Eu já usei esse trem aí na época do Covid. É bem parecido. Não, você acha que ele era menor. Só que a gente vai passar na boca. Por quê? O DNA, ele tá na mucosa. Então, nas narinas, ele é muito dolorido. Pode fazer? Pode. Mas a gente pode fazer também aqui na bochecha. Então, a gente passa esse suave na parede aqui, né, da bochecha. A gente consegue tirar
a amostra de DNA e a gente manda isso para o laboratório. Ok. Eu gostaria de fazer com você, Bora. se você me permitir. Claro. Então, abre a boquinha. Então, eu venho aqui, ó, esfrego com força, tá? Tem que colocar uma força mesmo pra gente fazer com que as células saiam da mucosa dela. Ó, fizemos. Fez. Aí, agora, a gente espera secar isso, tá? E aí, depois a gente manda. Coloca dentro do tubinho Coloca dentro e manda. do tubinho. E aí a minha vida pregressa tá todinha aí. Tá. Se eu tenho deficiência de vitamina C, Isso. predisposição para ter problema com a B12, que a B12 Sim. agora tá na moda, né? E também os antioxidantes, né? Porque tudo que nos causa estresse, poluição, tabaco, estar nervoso, né? Estar nervoso, que é difícil a gente controlar, porque quantas coisas acontecem no dia a dia? Uma buzinada. É verdade. Né? Problemas É verdade. Dentro de casa com o síndico e tudo mais. Então, isso deixa a gente nervoso. E isso faz com que a gente libere radicais livres. Então, quando a gente libera esses radicais livres, ele acelera o processo de envelhecimento. E, interessantemente, a gente consegue ver, através do mapeamento genético, se a gente tem um fator de produção de antioxidante, porque o antioxidante é o antígeno, é a vacina contra os radicais livres. E o que mais que você trouxe aqui que a gente pode, que você quer demonstrar aqui pra gente? E aí aqui, ó, nesse exame, ele vem com um kitzinho, tá? Um registro. E eu trouxe aqui de brinde pra você, tá? Que aí é um código que a gente vai mandar esse exame realmente para fazer. E daí, daqui 30 dias, a gente consegue pegar esses resultados e a gente poder fazer a análise. E eu te convido para você ir no meu consultório, para que a gente possa fazer tudo isso bem certinho, com muita inovação, com muita ciência. Tudo isso tem muito embasamento científico, tá? Vindo da USP, que é de onde eu venho, né? Então, assim, tudo muito embasado, seguro e confiante. Eu tenho um amigo que ele estava me queixando um dia desses, que ele luta muito para não beber, porque o avô dele bebia, o pai dele bebia, um irmão morreu com problema e ele sente também essa compulsão para a bebida, mas ele luta dioturnamente para não beber, apesar de viver num ambiente super sociável, a profissão dele propicia para isso e tudo mais. Mas é uma batalha muito grande. Para uma pessoa não ter nenhum problema assim de hereditariedade, a genética também ajuda? Sim. E engraçado, isso que você falou, possivelmente no DNA dele, ele tem a predisposição para isso. Porque a fome emocional a gente também consegue detectar no exame. Porque olha só, às vezes a gente tá, eu tô ansioso, eu tô comendo compulsivo. E interessantemente que essa compulsividade, ela pode vir do DNA. Então, assim, que é o que a gente chama de fome emocional. Então, tem um gene dentro do cromossomo, que é o DNA compactado, que vai estar lá provando. Então, quer dizer que todo esse seu estudo, toda essa sua ciência, para falar a verdade, é para enganar o DNA. Na verdade, para retardar o envelhecimento. Enganar o DNA mesmo, retardar. Então, a gente consegue ver genes que vai ocorrer a flacidez palpebral grave. Então, a gente vai evitar a blefaroplastia, que é a cirurgia para tirar. Que muitas vezes as pessoas... Então, eu evito muito. Eu sou a prova viva de que a epigenética e todo esse tratamento funciona, né? Porque eu faço em mim. Então, a gente consegue tratar manchas, consegue tratar cicatrizes. Quem tem tendência a cicatriz de acne, essa tendência está no DNA. A partir de que idade que a gente pode fazer isso? A partir do momento que nasceu, pode fazer. Olha que interessante. Porque a informação do DNA, a gente nasce com ela e morre com ela. Então, ela não muda. E aí, o que acontece? O tempo passa, a gente tem uma idade que chama idade cronológica, que é o tempo que a gente nasceu e a gente vai contando. Cada ano a gente faz aniversário. Então, essa é a idade cronológica. E a gente tem a idade biológica. Então, a idade biológica, tudo isso que eu tô falando, que a gente pode prevenir, faz com, por exemplo, eu tenho 45, mas a minha idade biológica é de 30.
Por quê? Porque eu levo uma vida saudável, eu evito todas essas circunstâncias. Então, a minha idade biológica, o meu metabolismo, ele é o quê? Mais jovem. E é isso que é a minha proposta. Porque você enganou ele. Porque eu enganei ele. Boa! Isso. Então é isso que a gente tem que fazer, enganar ele. Isso. Ou seja, alimentação saudável. Com certeza. Com Orar certeza. e vigiar. E como, né? Principalmente quem tem esse problema da fome emocional, porque muitas vezes, principalmente quem é obeso, sofre muito preconceito. Nossa. Fala, ai, não sabe fechar a boca, ai, não sabe se controlar. Então, é muito julgamento, muito preconceito por uma causa que está no DNA. É muito mais forte do que ele. Ele que eu falo, a pessoa, né? Pessoa. Ela, a pessoa. É muito mais forte. Outra coisa também que a gente consegue ver no DNA é a sensibilidade à exposição solar. Então, tem gente que é mais resistente, outras pessoas são mais sensíveis. Essas que são mais sensíveis têm a probabilidade maior de desenvolver um câncer de pele. Aí, o que a gente faz no consultório? Eu vou prescrever um protetor solar oral. Além do oral, vou prescrever um protetor que se adequa ao tipo de pele. Então, a gente faz um arsenal para poder fechar todas as brechas para que essa idade biológica, que a gente consiga se manter jovem mais tempo. Nossa, então é uma força-tarefa, né? É uma força-tarefa. Uma parte vai para os flancos, outra parte vai para as trincheiras, cerca de todos os lados. Sim. Por causa da guerra do envelhecimento. E a gente consegue ver isso tudo no exame. Então, a gente consegue ver flacidez, gordura, fome, a tonicidade, luminosidade da pele. É questão das manchas, que é o melasma, né? O melasma, as mulheres, durante a gravidez, muitas podem sofrer com isso, que é a formação daquelas manchas na região das bochechas, nariz, testa e queixo. Então, quando isso acontece, é uma predisposição genética. Já está ali o seu Instagram para o pessoal ver em casa? Qual que é? É @doutoradra.andriele. Então tá, @doutoradra.andriele. Lá você tem muitas informações. Com certeza, muitos. Foram muitos anos, 16 anos de pesquisa na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então, assim, eu tenho uma bagagem muito grande e é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme poder dividir, compartilhar tudo que há anos eu venho estudando, né? Então, só de formada eu tenho 22 anos. 22 anos de formada, então assim, foi muito tempo cultivando o conhecimento para que agora eu possa compartilhar com segurança. Outra pergunta para a gente finalizar, a questão das queloides, quando você vai fazer uma cirurgia, tem como ver isso também, essa possibilidade que vai acontecer isso? Tem. E como que a gente previne? É muito incrível isso, porque as pessoas da cor mais escura, puxando mais para o negroide, ele tem mais tendência a formar queloide. Então, o que a gente pode fazer? Fazer algumas injeçõezinhas de corticoides, coisinhas que, assim, que a gente faz lá no consultório para que realmente evite. E o que eu posso dizer é que as pessoas mais escuras têm mais tendência do que as branquinhas. Interessante. Isso é de raça, né? São as raças humanas. Então, o pessoal da África, eles têm essa força, né? A genética dele, da pele, é uma pele muito boa, uma pele muito forte. Tanto é que o negro, ele envelhece mais lentamente do que uma pessoa branca. É interessante. As fibras fortes. A genética também pode ver também problemas emocionais, problemas mentais, tipo o espectro autista, por exemplo? Sim. Até a parte de depressão também. Então, tem um cunho aí familiar. Esquizofrenia também. Então, se houve casos de esquizofrenia na família, a probabilidade de que isso desenvolva em alguma pessoa que venha a nascer no futuro dessa linhagem é muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar técnicas para que isso não ocorra. Então, a gente está sempre com um passo à frente da genética e atrás dos acontecimentos. Então, a gente afirma que a genética não define o nosso destino.
Muito legal. Não define mesmo. Muito legal, muito obrigada meu pelos amor. seus conselhos, pelo seu conhecimento, por dividir conosco essa ciência, né, que evolui muito e é em tudo na vida, né? Se a gente não correr atrás, a gente fica para trás. Com certeza. Obrigada, Andriele.